Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. JPPA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. Ele é um fundo imobiliário de papel. Ele foi lançado em novembro de 2019, é um fundo de base R$100, JPP é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que está com liquidez baixa, mas quase chegando à liquidez média. Ele negocia em média 350 mil por dia, o que é uma liquidez, na minha opinião, aceitável para pequenos e médios investidores. É um fundo para investidores em geral, ele tem nota 3 de 5 no site, não faz parte do IFIX, e atualmente ele conta com mais de 904 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com um ágio de 5%, está no PVP de 1,05%. Ou seja, atualmente o patrimônio do fundo vale 88 milhões e o mercado está aceitando pagar 93 milhões. Então a gente observa que é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 98 e o mercado está aceitando pagar 103. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que já conta com mais de 7.200 cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, atualmente 103,46, mínima de 97 e máxima de 109, isso nos últimos anos, no último ano. A gente observa que a cotação dele está bem próximo das mínimas, está um pouco mais distante das máximas. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que seria o VP teórico do fundo. E a gente observa o seguinte, esse fundo, quando ele veio ao mercado, ele veio no finalzinho de 2019, que era um momento em que o mercado estava muito eufórico. Então ele é lançado a R$100, mas ele já começa a ser negociado ali na faixa de 115. Pouco tempo depois, em março de 2020, vem a situação pandêmica e suas cotas são jogadas para R$92. O fundo rapidamente se recupera, ele fica um bom tempo aí, desde maio de 2020 até mais ou menos agosto de 2021, o fundo fica orbitando ali próximo do VP dos R$100. Alguns momentos ele chega ali a 105, outros momentos ele chegou ali a R$98, mas ele ficou muito próximo ali do seu VP. Durante o fim do ano de 2021, vários ativos caíram. E aí, em setembro de 2021, esse fundo novamente fica abaixo do patamar de R$95, mas vindo com tendência de alta aqui, sendo que 24 de fevereiro, no último ano, foi o menor valor do fundo, R$97, 24 de fevereiro do ano passado. De lá para cá, o fundo veio numa crescente e ele se manteve agora mais ou menos lateralizado nessa faixa aí de R$105, tendo atingido aí quase R$110. E agora, recentemente, ele está lateralizado nesse patamar de R$103. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Comenta aí para nós se você conhece esse fundo imobiliário, você conhece a gestora, conhece os ativos internos, você sabia que ele está sendo um dos fundos que mais está pagando nos últimos 12 meses? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere se inscrever no canal e ativar o sino. Outra forma de apoio ao canal é o clube de membros. Tornando-se membro, além de nos apoiar, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Isso custa mais ou menos 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Então acho que é um valor bem acessível. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Outra forma de apoio é o Pix. Se você quiser fazer qualquer doação para o canal, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Por falar em doação, gostaria de agradecer imensamente a Jadilene. Muito obrigado. Então, o que a gente observa? Esse fundo, no ano 2021 e ano 2022, ele vem começando a ter um bom rendimento. Mas, o que você observa? Durante o ano 2019, esse fundo entregou algo um pouco acima de 50 centavos e abaixo de R$1. Não estava com a performance tão boa assim. Durante o ano de 2020, ele já performa um pouco melhor, sempre acima de 50 centavos, mas nada extraordinário, na faixa de 75 centavos, mais ou menos, uma entrega de R$1. E somente no ano de 2021 é que ele começa a melhorar as suas entregas. Então, assim, a maioria do prazo ele ficou ali próximo de R$1 ou até acima, com alguns meses ali abaixo, mas a maior parte do tempo acima de R$1. E no final do ano já começou a entregar ali próximo de R$1,50. E mais recentemente, no ano 2022, que é o ano passado, ele ficou com todos os pagamentos acima de R$1,
Vários deles na média de 1,50, a maioria deles, e alguns chegando próximo a R$2. Mas qual que é o alerta que eu tenho que tentar fazer para vocês? Cuidado, nenhum fundo vai ficar pagando muito durante muito tempo. Assim como os outros fundos já também estiveram nessa posição de estar pagando muito, em algum momento tende a arrefecer as entregas desse fundo e ele caiu um pouco as entregas. Atualmente, o último dividendo anunciado foi de R$1,41. Esse fundo já passou por 3 subscrições e a última ocorreu no mês 10 do ano passado. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, a gente vê as entregas, ele entregando ali 1,50, 1,55, 1,80, 2, 2,4 e aí começa o arrefecimento da inflação. Maio para frente, junho, maio, começa a ter uma inflação impactando e até mesmo deflação. E aí a gente vê também o fundo entregando um pouco menos, ó, 1,77, 1,65, 1,55, 1,50 e aí os últimos 2 rendimentos na faixa de 1,40. Dia 29 de dezembro o fundo anunciou R$1,41. Ele pagou dia 13 de janeiro, na época a cotação a 105, o que dava um yield de 1,33. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de janeiro, hoje vai ter anúncio de dividendos, só que quando esse vídeo for ao ar, já vai ter o novo valor de dividendos já. E como eu já havia antecipado lá atrás, esse fundo está com um acumulado de 18,72% de dividend yield, o que é um valor bem agressivo, né? Um valor bem alto, então tem que entender quais os riscos por trás desse dividendo alto. Aqui a gente observa que 2 institucionais têm posição no fundo. O UFF da Urinvest tem 5,15%. Inclusive a gestora JPPA tem uma parceria com essa Urinvest. A DVFF, que é o fundo de fundos da Deva, com mais 0,47% dele. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho mais um pedido a fazer. Eu tenho um canal secundário, o canal Almudicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Então, se você quiser nos ajudar, vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Então, se quiser também colaborar com o canal, vá lá e se inscreva, siga. Deixe um comentário lá que ajuda muito. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e o fundo traz alguns destaques para eles, né? O último dividendo de 1,41, 16% de yield anualizado, 19% nos últimos 12 meses. Ele acabou com as suas reservas, ó, ele não está tendo mais reserva acumulada. E aí a gestão fala o seguinte, ó. O fundo chegou ao final de dezembro com 85% da carteira alocada em CRIs e ele tem 14% em caixa. Então eu estou achando o fundo com um percentual muito alto parado em caixa. Aí ele fala sobre a terceira emissão. Atualmente temos 3 operações aprovadas pelo comitê que devem consumir a maior parte dos recursos em caixa. Então tem um valor alto em caixa, mas eles já devem alocar isso aí. Sobre a distribuição de rendimentos, eles falam que o resultado, ó, em dezembro foi de 1,15, mas eles distribuíram 1,41. Ou seja, como ele já mesmo alertou, ele terminou de zerar o caixa agora nessa oportunidade aí de dezembro. Então, nesse anúncio de janeiro, pode ser que o fundo não consiga entregar 1,40. Aí a gente só vai saber nos próximos capítulos, né? Aqui ele fala que em 29 de dezembro foi divulgado o encerramento da terceira emissão. O valor que eles conseguiram captar foi de 30 milhões, o que representa um crescimento de 50% do patrimônio. Então, atualmente o patrimônio agora foi para 88 milhões, ou seja, era um fundo menorzinho. Aqui nesse slide a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê o seguinte, o fundo atualmente cobra de taxa 1,05% e ele cobra também performance de 20% sobre o que excedeu o benchmark. E na pressa de gravar o vídeo para vocês, eu não trouxe esse benchmark aqui para vocês. Aqui a gente observa que em dezembro, tá? Se a gente observar os meses anteriores, outubro o fundo teve como receitas 1 milhão, quase 1 milhão e 200, novembro caiu para 1 milhão e 40 e dezembro para 1 milhão. Só que o que ele entregou aqui, ó, o resultado, ele entregou um pouquinho acima daquilo que ele gerou. Então se você observar, ó, o que acontece? Em outubro, o fundo teve como resultado 1,85, só entregou 1,50, então ele fez um pouco de caixa. No mês de novembro, o fundo entregou, teve como resultado 1,31 e só entregou 1,40. No mês aqui de dezembro, o resultado do fundo foi de 1,15. E aí ele consumiu o resto das reservas, foi para 1,41. Ou seja, eu acredito que talvez o fundo entregue algo nessa faixa, de 1,15, 1,20, acho que no máximo 1,30, mas com possibilidade de voltar a crescer. Um ponto positivo da gestora é que eles fazem o destrinchamento das despesas, a gente vai ver o que as despesas representam frente às receitas. Então o que a gente observa aqui? Ó, o fundo teve como receitas 944 mil em dezembro, mais 68 mil de dinheiro parado em caixa. E
Ele teve como despesas totais 91 mil, mas eles destrincham as despesas. O que vai realmente para a gestão, 69 mil, e esses outros gastos aí são gastos que não são com a gestora. Então eu quero ver o que a gestora recebe frente ao que eles estão receitando. Para esses gastos aqui, eu me sinto confortável com, no máximo, 15% de taxa para gestão. Então vamos calcular aqui, ó, 69 vezes 100 dividido por 1,012. E aí a gente observa que as despesas do fundo estão em 6,81%, abaixo dos 15%, que seria o meu limite. Aqui nesse slide a gente vê a composição do portfólio do fundo, e como já dito anteriormente, ele está com 86% alocado em CRIs e 14% aí parado em caixa, e aparentemente ele não está tendo cotas de outros fundos imobiliários. Os segmentos que ele tem de setor aí, ó, incorporação 37%, varejo 36%, loteamento 15% e ainda vários outros segmentos. E segundo o fundo, 66% dos seus ativos são de risco corporativo, 4% pulverizado e 30% para build to suit e aluguel. E a composição da carteira do fundo, 58% dos seus ativos estão indexados a IPCA, ele tem um percentual ali de mais quase 10% a IGPM e mais 33% indexado a CDI. As taxas aí, ó, ele tem IPCA mais 8, IGPM mais 8 e CDI mais 5, todas taxas bem interessantes. Nesse slide a gente consegue ver sobre a concentração do ativo. A cada vez mais eu tenho reforçado sobre esse risco que a pessoa corre ao investir em um ativo. Tanto na sua carteira é importante você ter diversificação dos ativos nos quais você investe, quanto também os ativos que você investe é importante que eles tenham diversificação. Vídeo que aconteceu recentemente com Americanas. Então imagina, os fundos imobiliários que têm uma concentração maior das lojas americanas vão sofrer mais durante um período. A mesma coisa é quem tinha lojas americanas no seu portfólio. Se lojas americanas representavam um percentual alto, isso pode impactar o seu desempenho. Agora, se ele estava com pouco de concentração dentro de uma gestão de risco, isso pode trazer pouco problema para o fundo. Então, qual que é o risco desse fundo atualmente? Esse Desco e esse Dalpozo são as maiores exposições do fundo, acima de 10%. Não é nada demasiadamente alto, mas é algo aí acima dos 10%, então é um ponto de atenção que tem que ter. Eu tenho buscado cada vez mais atualmente ativos que sejam de 8% a 7% para baixo. Tem muitos fundos que não conseguem atingir isso, mas para uma segurança maior, quanto menor a exposição, melhor. Então, nesse ponto, os demais devedores aí representam um percentual menor das receitas aí. E aqui nesse slide a gente vê com atenção um por um dos devedores. Eles trazem aqui a exposição de cada um deles, qual que é a taxa, né? E aí aquele cuidado que você tem que ter. Você olhou para um ativo aqui, aqui está o PL dele. Você verifique se não tem mais. Aqui eu já dei uma olhada antecipadamente, não tem. Então aqui, ó, Carvalho Hosking, que é um fundo que deu problema para vários ativos aí, né? De inadimplência durante um período. Representa 1% do portfólio. Mas já pensou se eles tivessem de Carvalho Hosking aquelas posições de 11% e 10% como a gente viu anteriormente? Isso aí pode resultar num impacto bem negativo para o fundo. Nesse slide a gente vê sobre LTV, que é Loan to Value. Isso significa, do inglês, o quanto o fundo tem de garantia frente ao que ele emprestou de valor. Quanto menor esse LTV, melhor. Então ele tem ali 8,7% do seu portfólio com menos de 50% de LTV, que seria o ideal. Ele vai ter ali 35% entre 50% e 58%, que é algo até aceitável, mas aqui para frente já costuma ser um LTV não muito bom. Agora, as garantias que foram dadas aqui, ó, não são garantias tão robustas assim. Então aqui, se a gente quiser arredondar, vamos pôr 63%. Significa que a cada R$ 63,00 de dívida, ele tem 100 de garantias. Então, quanto menor for esse número aqui, melhor. E nesse slide aqui a gente vê sobre o rating dos devedores do fundo. Cada vez mais eu venho me importando menos com rating. Por quê? O que acontece? Na crise do subprime americana lá, tinha muito título podre, que não valia nada, mas que as empresas de risco classificavam como AAA, como se fosse melhor nível de crédito. Agora, recentemente, com as americanas, ela era considerada nível AAA de crédito. E aconteceu o que aconteceu lá. Então, o rating para mim é uma das coisas que eu menos me importo, se o fundo traz ou não, tá? Mas o que o fundo tenta mostrar aqui? Que os seus devedores são de qualidade, no mínimo, adequada. Para ele, de B para baixo já é baixo, né? Mas até B ainda é aceitável, tá? É um risco aceitável. E aí, ele vai ter ali os seus piores devedores, ó, com BAA,
BA3, B1. Então ele vai ter ali sempre devedores com a classificação de risco deles, com risco adequado. E eles vão ter ali, ó, um percentual alto de 31% com A3, que é uma qualidade boa, segundo eles. Vai ter também A2, A1. O que eles estão tentando mostrar é que os seus ativos têm qualidade de crédito, mas isso para mim não tem tanto peso não nas minhas decisões. Então, pessoal, eu gostaria de reforçar novamente, né? Vai lá no nosso canal secundário e dá essa força pra gente. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Se também quiser ir nas outras plataformas, seguir e se inscrever, a Mudicas, a Muinvest e a Mufiagro está presente em todas essas outras plataformas. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, o que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo? Você acha que é um fundo seguro ou não? Você gostou da carteira do fundo, do portfólio dali entregue, exposto pra gente? As taxas, a liquidez, você gostou dessas informações? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu particularmente não tenho esse ativo e não tenho interesse de ter, mas eu não vi nada que desabonasse ele. Uma coisa é fato, se você comprar esse ativo, não compre achando que ele vai pagar altos dividendos sempre. Acredito que ele tem a condição de continuar pagando bons dividendos, mas pode ser que em algum momento isso dê uma diminuída. E se você entrar no ativo somente visando receber dividendos, pode ser que você acabe se frustrando. Como eu antecipei, né? O fato de eu não ter e de eu não querer ter não significa que ele seja um ativo ruim. De novo, eu vejo ele totalmente neutro, não vi nada demais, com exceção da carteira ser um pouco pequena, ainda não está tão diversificada quanto eu gostaria que fosse. Esse meu ponto de vista não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. E se você quiser apoiar o canal, considere se inscrever, tornar-se membro ou fazer uma doação de qualquer valor. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Muito obrigado aí, Jadilene. Obrigado a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!